Olá, meu povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, que vai relatar a respeito do Evangelho em Samaria. Deixa aí o joinha, é muito importante o seu joinha para ajudar no canal. Inscrevam-se no canal para fortalecer o canal e ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 8, o Evangelho em Samaria. E também Saulo consentiu na morte dele e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Porque quando estavam assassinando Estevão, né? Estevão foi para lá, prenderam ele, né? Mataram ele apedrejado, o povo israelita matou ele apedrejado. Ele falou umas verdades para o povo israelita e as outras tribos, né? O povo estava lá em Jerusalém, e mataram ele porque ele não estava mais falando da lei de Moisés, que a lei de Moisés ficou para trás, né? Estevão estava pregando a doutrina de Cristo, né? Não estava mais pregando a lei de Moisés. A lei de Moisés só foi até João, né? Não estava mais em vigor. Aí por isso mataram Estevão, porque Estevão estava pregando a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo. A lei de Cristo era diferente da lei de Moisés, por isso que mataram ele, né? E na hora que estava matando ele, Saulo apareceu por lá, Saulo. E também Saulo consentiu na morte dele, estava por lá, consentiu. Porque Saulo era judeu, né? Era da tribo de Judá, um novo, né? Não era do tempo do povo mais antigo, era mais novo. Paulo, né? Chama Saulo aí. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja. Essa igreja que está falando aqui é a igreja de Deus. Ela não está com o nome aqui, igreja de Deus, mas é a igreja de Cristo. É Cristo, é essa doutrina, veja bem. Essa doutrina que Cristo deixou, esses mandamentos que Cristo deixou para ser ensinado pelos apóstolos, chama-se a igreja de Deus, né? Chama-se a igreja de Deus. Naquele dia, uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. Uns homens piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja de Deus. Saulo, que era judeu, assolava a igreja. A igreja é a doutrina de Cristo, é os mandamentos de Cristo, e são as pessoas que pregam essas doutrinas, chama-se igreja, né? E a igreja é a palavra, né? Por isso, né? Aí Saulo assolava essa igreja. Que igreja é essa? Era a igreja de Deus, né? Saulo assolava a igreja de Deus, porque quando os apóstolos começaram a pregar, eles começaram a pregar a igreja de Deus, né? Então Paulo bagunçava, chegava onde os apóstolos estavam reunidos, que era a igreja de Deus. Quando os apóstolos estão reunidos pregando a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, se constitui a igreja de Deus. E Paulo chegava e bagunçava no meio do povo, né? Entrando pelas casas e arrastando homens, mulheres, e encerrava na prisão. Paulo prendia o povo, né, quando estava reunido, que o povo reunido na doutrina e nos mandamentos de Cristo se considera a igreja de Deus, né? Todo cristão verdadeiro, que segue a verdadeira doutrina de Cristo, os verdadeiros mandamentos de Cristo, estando reunidos, eles estão na igreja de Deus, certo? E Paulo fazia isso, assolava esse povo quando estava reunido na igreja de Deus, né?
e encerrava e levava para a prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhe pregava a Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, né? Porque nesse tempo o Espírito Santo que estava com ele fazia os prodígios, fazia o milagre, né? Para que o povo acreditasse neles, né? Mas quem realizava essas coisas era o Espírito Santo que estava neles, nos apóstolos, né? E Filipe fazia milagre, né? Pois que os espíritos imundos saíam de muito que os tinha clamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. E havia grande alegria naquela cidade, em Samaria, e estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica, e tinha iludido o povo de Samaria, dizendo que era uma grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o menor até o maior, dizendo: este é a grande virtude de Deus, com Simão. E atendiam-no, porque já desde muito tempo havia iludido com as artes mágicas, Simão, né? Mas como crescia em Filipe, que lhe pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão, né? Simão creu e, sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe, e vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito, né? Simão ficou atônito. E os apóstolos, pois estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente era batizado em nome do Senhor Jesus. Então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, então ele, né, e Filipe receberam o Espírito Santo. Ele estava pregando, mas não tinha ainda o Espírito Santo, e ele recebeu, né? Simão, né? Vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhe ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, né? Ele pediu, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Então Pedro repreendeu, né, Simão, né, que queria receber o Espírito Santo, mas estava querendo comprar pelo dinheiro, né? E aí Pedro repreendeu ele, né? Que não é pelo dinheiro que se alcança essas coisas. Pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro, não é. Aí muitos pastores hoje, né, querem impor as mãos, quer curar por dinheiro, né? Um bando de anjos de Satanás, né, o que são. Não tu tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, está falando para ele, né, para Simão, arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade, e ora a Deus para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração, né, porque ele queria receber o Espírito Santo, mas queria pagar, né? Ele ofereceu dinheiro a João por isso, né? Pois vejo que estáis em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai-vos por mim,
ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. Tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho. Capítulo 8 de Atos ainda, versículo 26, Filipe e o eunuco. E o anjo do Senhor falou a Filipe, esse que estava em Samaria lá, né? Dizendo, levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomimó de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lês? Perguntou ao eunuco, né? E ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este. Foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração, porque a sua vida é retirada da terra? E respondendo o eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isto? O profeta disse, de si mesmo, eu ou de algum outro. Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de água, né? Chegaram a um lugar onde havia água, e disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado. E disse Filipe, é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito Santo do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, né? E indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Saulo era o que assolava a igreja de Deus nesse tempo, né? O povo, quando estava reunindo, pregando a doutrina e os mandamentos de Cristo, porque quando um grupo, né, um grupo de pessoas batizadas, né, um grupo de pessoas batizadas está pregando a verdadeira doutrina de Cristo e o verdadeiro mandamento de Cristo, dado por Deus, esse povo reunido se forma a igreja de Deus, né? Não é as quatro paredes, é o povo reunido, louvando, orando e pregando as doutrinas e mandamentos de Cristo. Isso se chama igreja de Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe carta para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, que homens que mulheres os conduzisse preso a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou
um resplendor de luz do céu, né, em Paulo, né, cercou ele. E caindo em terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? Né? Porque Saulo perseguia a igreja de Deus, assolava, metia o pau no povo, expulsava os povos quando estava reunido, né? Porque o povo reunido na doutrina de Cristo, nos mandamentos de Cristo, orando e louvando a Deus ali, é a igreja de Deus, não as quatro paredes, mas onde está um povo reunido, orando, louvando e pregando a doutrina e os mandamentos de Cristo, ali se forma a igreja de Deus. Aí Saulo, né, ainda caminho, caiu por terra e uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse: O Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via a ninguém, e guiando-o pela mão, os conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Ele passou 3 dias sem ver, sem enxergar, sem comer e sem beber, né? E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe: O Senhor em visão, Ananias. E disse o Senhor em visão a Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quanto males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Ele estava com medo porque Paulo, né, junto com os sacerdotes, prendia, bagunçava, dava no povo, pintava desordem. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Deus já tinha consagrado ele, né, como um pregador de Deus, né? Ele mesmo fazendo as maldades, mas quando apareceu aquele resplendor lá, que mandou ele ir, né, para Damasco, né? E é um vaso escolhido para levantar o meu nome diante dos gentios e do rei e dos filhos, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. E logo caíram dos olhos como que uma escamas, e recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. Ainda é o capítulo 9 de Atos, o versículo é o 19, o perseguidor é perseguido. Paulo era perseguidor e agora ele vai ser perseguido. E tendo comido, ficou confortado, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. E logo na sinagoga pregava a Cristo, e este é o Filho de Deus. E todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar preso
aos principais dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que aquele era o Cristo. E tendo passado muitos dias, os judeus tomaram conselho entre si para o matar. Né? Sempre foi assim. Mataram Cristo, mataram Estevão e agora estão querendo matar Paulo. Né? Mas as suas ciladas vieram ao conhecimento de Saulo, e como eles guardavam as portas tanto de dia como de noite, e para poderem tirá-lo a vida, tomando-o de noite, os discípulos desceram dentro de um cesto pelo muro, e quando Saulo chegou a Jerusalém, procurava ajuntar-se aos discípulos. Mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo, né? Porque ele bagunçava na igreja de Deus. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. E andava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, e falava ousadamente no nome do Senhor Jesus. Falava e disputava também contra os gregos, mas eles procuravam matar. O apóstolo Paulo debatia contra os gregos, né? Mas eles procuravam matá-lo. Sabendo, porém, os irmãos, né, o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz, e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Apóstolo, capítulo 9 ainda de Atos, a cura de Enéas, ressurreição de Tábita. Esse é o capítulo 32 de Atos 9 dos Apóstolos. E aconteceu que, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia há 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido se diz Dorcas. Estava cheia de boas obras e esmola que fazia. Porque nesse tempo dos apóstolos, a maioria do povo se convertia por causa dos milagres, né? Por causa dos milagres. Era a doutrina de Cristo, era os mandamentos de Cristo, mas também muitos se convertiam por causa dos milagres que era feito pelos apóstolos. O povo via e acreditava, né? Naquele tempo. Já nos dias de hoje não é assim. Nos dias de hoje é pela fé, né? Pelas boas obras, né? Pela graça, é uma série de coisas, né? Uma série de coisas. Né? Muito mais pelo amor, né? Muito mais pelo amor nos dias de hoje. Mas nesse tempo aí o povo se convertia por causa mais dos milagres que via. Né? E havia em Jope uma discípula chamada Tábita, que traduzido-se de Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmola que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 homens, rogando que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles, e
Quando chegou, o levaram ao quarto alto e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e roupas que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo sair a todo, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Né? É por isso que, nessa época aí, a maioria do povo acreditava em Cristo e nas palavras dele, depois de ver os milagres, né? Os milagres, quando acontecia, aí o povo acreditava, como aqui agora, né? Isto foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor, depois que viram esse milagre, né? Nesse tempo aí era assim. Mas hoje não, hoje é pelo amor, pela fé sincera, né? É que se deve crer em Cristo, crer em Deus, né? Ter fé, ter perseverança, ter amor puro, verdadeiro, né? É assim que se crê, que se cura, que Deus cura, faz um milagre num servo seu. Nesse tempo aí o milagre acontecia para que as pessoas viessem a acreditar. Isto foi notório, né? Isto foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor, porque viram, né, que ela ressuscitou, né? Então, a maioria do povo dessa época aí seguiram a Cristo, os mandamentos de Cristo, por ver os milagres. Isso depois de Cristo ir para casa, porque quando Cristo estava também, muitos creram, só que muitos também se desviaram. Depois que prenderam ele para crucificar, muitos deixaram. De quê? Porque acharam que ele tinha poder de ninguém fazer nenhum mal a ele, né? Mas como era propósito de Deus para ele sofrer, né? Então muitos desistiram de crer. Mas quando ele foi para casa, que os apóstolos continuou fazendo os milagres, muitos voltaram a crer de novo, como está escrito aqui, notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor por causa do milagre dessa menina, né? E ficou muitos dias em Jope com um certo Simão curtidor, né? Capítulo 10 de Atos. O centurião Cornélio. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muita esmola ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E ele lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar, e ele te dirá o que deves fazer. E retirando-se o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus criados, e a um piedoso soldado dos que estava ao seu serviço, e havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto o preparava, sobreveio-lhe um arrebatamento de
sentidos, e viu o céu aberto e que descia um vaso como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, e mata. Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Em seguida veio e disse a voz: Não faças tu comum o que Deus se purificou. Né? Porque no tempo de Moisés não se podia comer coisa imunda, mas de Cristo para cá, todas as comidas são purificadas, não tem mais comida imunda. Né? Só o sangue que não se deve comer. Essa é a única coisa no tempo de Cristo para cá que não se deve comer, é o sangue, mas o resto pode-se comer de tudo, porque Deus purificou. Faças tu comum o que Deus purificou, né? E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito: Eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: Eis aqui sou eu, a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? E eles lhe disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com ele, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Levanta-te, que eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos que ali se havia ajuntado. E disse: Vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegasse a estrangeiro, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandaste chamar-me? E disse Cornélio: Há 4 dias estava eu em jejum até esta hora, orando em minha casa à hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar, e ele vindo te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus, para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ele está falando porque esse povo aí era um povo
diferente, não fazia parte do povo de Deus, né? Porque era um povo judeu, né? Era um povo judeu. Deixa eu achar aqui, né? Que era um povo judeu, né? Por isso que ele está dizendo que Deus não faz acepção de pessoas, né? Ele tem que pregar a palavra para todos, né? Deus, através desse, né, mandou chamar Pedro. Mas que ele é agradável àquele em que, em qualquer nação, o teme, faz o que é justo, né? A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos, né? Esta palavra, vos bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, né? Porque João foi quem deu início à introdução de Cristo, né? João Batista foi quem deu, e a lei de Moisés só vigorou até João. De João para cá é a lei de Cristo, a lei de Moisés não está mais em vigor, né? Quem está em vigor é a lei de Cristo. E João pregou como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunha de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram pendurado no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, né? Não a todo o povo, mas às testemunhas, né? Quando Cristo ressuscitou, que passou 40 dias na terra, ele se apresentou aos apóstolos, aos seus discípulos, para dar os ensinamentos, né? Não apresentou a todo o povo, mas as testemunhas que Deus antes ordenara a nós que comemos e que bebemos juntamente com ele. Depois ressuscitou dentre os mortos, né? Porque tem testemunhas falsas no dia de hoje, né? Tem testemunhas falsas. Essas testemunhas aqui são testemunhas verdadeiras, né? Os apóstolos. São as testemunhas verdadeiras. Mas testemunha que tem nos dias de hoje é testemunha falsa. Testemunha da legião de Satanás, que inventou religião, né? Essa é que é a verdade, né? Que pregam mentira, doutrinas de homem, né? Não prega a verdade da doutrina de Cristo. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberam o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro ainda esta palavra, caiu o Espírito Santo sobre todo o que ouvia a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos os que quanto tinham vindo com Pedro, maravilhavam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar a água para que não seja batizado este, que também receberam como nós o Espírito Santo? Perguntou, né? E mandou que se fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Capítulo 11 de Atos dos Apóstolos. Capítulo 11. Pedro justifica-se perante a igreja de Deus, batizando Cornélio, né? Ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava com ele os que eram da circuncisão, né? Que era o povo de Deus, circunciso. E no dia de hoje não precisa circuncidar mais.
A circuncisão é feita através da doutrina de Cristo, dos mandamentos de Cristo plantados em nossos corações, né? Essa é a nossa circuncisão. E subindo Pedro a Jerusalém, disputava, debatia com ele os que eram da circuncisão, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com ele. Porque esse povo que está recriminando Pedro aqui é o povo que da lei de Moisés, né? Que segue a lei de Moisés, né? Que segue a lei de Moisés. E eles estão replicando a Pedro porque Pedro foi para casa desse povo que não era circuncidado, porque todo o povo de Abraão até a lei era circuncidado, né? Mas depois que entrou Cristo não tem esse negócio mais de circuncisão. A circuncisão é obedecer a sua doutrina e o seu mandamento em seu coração com amor puro e verdadeiro, né? Essa é a nossa circuncisão. Comeste com ele, mas Pedro começou a fazer-lhe uma exposição por ordem, dizendo: estando eu orando na cidade de Jope, tive um arrebatamento dos sentidos. Uma visão via um vaso como um grande lençol, que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes, fera, répteis e aves do céu. E houve uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: de maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda, né? Porque comer certas aves, né, certas comidas na lei de Moisés é coisa imunda, mas Deus já purificou todos os alimentos quando Cristo veio, né? Quando Cristo começa a pregar a sua doutrina, todos os alimentos, não existe mais alimento imundo, né? Só os ignorantes que querem seguir com essas coisas, né? Mas não tem mais comida imunda, não. Isso é doutrina de homem errada para hoje, né? E Pedro disse: alguma coisa comum ou imunda, mas a voz respondeu-me do céu, segunda vez: não chame tu comum ao que Deus purificou, porque Deus purificou todos os alimentos já. Na lei de Moisés não existe mais. Na lei de Moisés é imundo, mas na lei de Cristo não tem mais nada imundo. Toda a comida é pura, né? Por isso que ele está dizendo para Pedro que Deus purificou as comidas. Não existe mais comida imunda, né? E sucedeu isso por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se ao céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 homens que me foram enviados de Cesareia, e disse-me o Espírito que fosse com ele, nada duvidando. E também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem. E contou-me como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: envia homem a Jope e manda chamar Simão, que tem o sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre ele o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio, né? E levantei-me do dito do Senhor, e lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhe deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até o gentio deu Deus o arrependimento para a vida. Capítulo 11 ainda de Atos, versículo 19, o evangelho é pregado aos gentios em Etióquia. Os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até Fenícia, Chipre e Etióquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus.
E havia entre eles alguns homens de Chipre e Cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que permanecessem no Senhor com propósito de coração, porque eram homens de bem e cheios do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e chamando-o, a conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente, e em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. E naquele dia cresceram profetas de Jerusalém para a Antioquia, né? Naqueles dias, desceram profetas de Jerusalém para Antioquia. E levantando-se um deles, por nome Agabo, dava a entender pelo Espírito que havia uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar cada um conforme o que pudesse, né, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com feito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Capítulo 12 de Atos. Herodes manda matar Tiago. Pedro é livre da prisão à morte de Herodes. E por aquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e era os dias dos ázimos. E havendo prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4 quaternos de soldado para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro na ilharga, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas alparcas. E ele assim o fez, e disse: mas lança às costas a tua capa, e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram a rua, e logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando a si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes, e tudo o que o povo dos judeus esperava. E, considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos.
era João Marcos, né? Onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar e, conhecendo a voz de Pedro, de gozo não subiu à porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: está fora de ti, mas ela afirmava que assim era e dizia: é o seu anjo, né? Mas Pedro perseverava em bater, e quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhe ele com a mão, acenando-lhe ele com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor a tirara da prisão e disse: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou, feita a inquirição aos guardas, mandou-lhe justiçar, e partindo da Judéia para Cesareia ficou ali. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidom, mas este, vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediam paz, porquanto o seu país se abastecia do país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava assentado no tribunal e lhe fez uma prática, né? E o povo exclamava: a voz de Deus e não de homem. E no mesmo instante feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus. E comido de bicho, expirou. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Barnabé e Saulo, havendo terminado que aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, que tinha por sobrenome Marcos. Vou dar uma paradinha por aqui, voltarei muito em breve com o próximo vídeo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 15, o versículo 1, que vai relatar a questão acerca do rito mosaico, né? A Assembleia de Jerusalém e sua decisão. Esse é o próximo vídeo. Deixa aí um joinha para ajudar no canal, é muito importante esse joinha. Inscrevam-se, povo, no canal, né? Inscrevam, ativem o sininho para receber as notificações de um novo vídeo. E tenho dito,